Muito bem, pessoal, vamos fazer um pouco aqui a leitura, da escritura aí no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, que diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas, Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então é isso aí. Esse foi aí o capítulo 1, Acredito que esse seja o capítulo 1. Vou ver aqui se vai passar para o 2. Daí aqui já vai ser o capítulo 2, Então esse foi o capítulo 1 do livro de Gênesis.
que fala um pouco aí a respeito da criação da terra, né? A criação, né, que no princípio que Deus criou aí os céus e a terra, né? Mas segundo a Escritura tudo estava sem forma e vazia, né? E escuro, né? Porque também havia a questão das trevas, né? Que pairava, né? No universo, digamos assim. Então o Criador ele criou ali os céus e a terra e foi criando as coisas. Alguns até acreditam, alguns estudiosos acreditam que isso aí tem a ver com a questão aí do Big Bang, né, pessoal? A partir do momento aí que Deus disse haja luz, houve então a grande explosão do Big Bang, da onde nada existia, passou a existir as coisas, né? Pelo poder do Criador. E então o universo ele está em expansão até os dias atuais. Ele está aí em expansão, né? E só um momento. Então aí para quem acha que não tem nada a ver a ciência e a religião, eu já digo que tem sim, porque nesse momento aí, onde o Criador disse haja luz, tudo indica que esse momento foi o momento do Big Bang, da grande explosão que gerou a grande expansão que está em desenvolvimento até os dias atuais, onde o universo está em constante expansão, como diz a ciência. E para o Criador não há limite de se criar as coisas, né? Por isso mesmo é bem possível que o universo esteja em constante expansão, uma vez que é infinito o poder de criação do próprio Criador aí, no caso Deus, né? Então é isso. Essa é uma pequena aí, um pequeno comentário feito a respeito do capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Onde fala também da criação do próprio ser humano, né? Depois de criar aí animais, depois de haver separação entre águas e terras, né? Segundo alguns aí seriam a questão dos continentes, né? Falando do planeta Terra, mas há também outros estudiosos que dizem que, na verdade, o universo ele seria um grande mar, né? Seriam águas infinitas aí. E então o Criador, durante a criação da Terra, fez aí uma separação, né? Estabelecendo aí um domo, né? Digamos assim, uma espécie de uma bola de um vidro muito forte e criando ali a Terra, né? A superfície da Terra. E aí essa teoria diz que a Terra seria plana, né? Então você já deve ter ouvido falar aí da teoria da Terra plana. Seria o que esse pessoal está dizendo e teria embasamento bíblico nessa passagem de Gênesis aí, né? Nessas passagens no capítulo 1 de Gênesis, né? Onde ele fala ali, ó, que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, né? Ou seja, separação entre águas e águas, porque expandiu ali um domo, né? Expandiu ali um firmamento e é como se fosse assim, um aquário, uma bola grande de vidro, para que águas ficassem uma parte do lado de fora e uma pequena parte para o lado de dentro, né? Formando aí os mares e oceanos que nós conhecemos atualmente. Porque fala também, né? Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, né? Então, deixando claro aqui que haveria águas tanto debaixo, né, do céu, e leia-se nesse caso o domo, né? E as águas sobre o firmamento, ou seja, sobre o céu ou sobre o domo. E assim se fez, né? E aí chamou Deus ao firmamento céus, né? Então, confirmando aí, o firmamento seria o próprio céu, né? Isso que a gente olha para cima aí e vê o azul, seria aí o céu. Houve tarde e manhã e o segundo dia, né? E também ele fez ali, né, que juntassem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, né? As águas debaixo do céu num só lugar. E viesse a aparecer a porção seca. Então há quem diga que aí foi justamente a separação entre terra e água, mas dando origem aí aos continentes da superfície, né, da Terra, que alguns chamam de planeta e outros chamam de, seria a Terra plana aí, né? E viu Deus também que isso era bom, né? E aí ele passou a dar ordens à natureza para criar, né, ervas que deem semente e árvores frutíferas, né? Conforme a espécie de cada uma, né? Então, e a semente era para continuar a produção, né? E as árvores aí que davam fruto, né?
e a semente estava no fruto, né? Conforme a espécie de cada um, e tudo isso era muito bom, né? Havendo aí tarde e manhã, o terceiro dia, né? E aí também criou ali os luzeiros no firmamento dos céus, né? Que nós chamamos aí de estrelas, de sol, lua e estrelas, né? E isso serviria para fazer separação entre o dia e a noite, ou seja, por isso que há dia e a noite, obviamente, quando não estamos vendo o sol, né? Quando não temos a presença do sol sobre as nossas cabeças, nós estamos aí, então, na noite, né? E do contrário, né? Quando estamos vendo o sol, estamos aí no dia, né? Só mais um momento aí. Então, com esse estabelecimento aí dos luzeiros, né, o Criador fez então a separação entre dia e noite, entre luzes e trevas, e ele viu que isso era muito bom, né? E mandou, né, que fosse povoado as águas, né, nas águas, no caso dos oceanos, rios, né, e mares, de seres viventes, né? Por isso a gente vê hoje peixes, baleias, tubarões, os mais diversos animais aí marinhos, né, e os animais que vivem nos rios e lagos, né? E também os seres que rastejam, né, que povoam as águas, no caso, é, que rastejam nesse sentido, pode ser, você está falando dos peixes, né, porque peixe e cobra que rasteja na superfície da terra, mais ou menos eles têm um movimento assim meio rebolado, né, então como se estivesse rastejando, independente de estar sobre a terra ou sobre a água. Se você já viu uma cobra nadando, é como se ela estivesse rastejando sobre a própria terra, né? Então rasteja também na água. E mandou que fosse todo mundo fecundo, ou seja, que tivessem relações sexuais para multiplicar e encher a terra, né? E assim foi. E depois você vai ver lá no final, né, fechando aí com a criação do homem, né? Digamos ali, coroando a criação, que seria a imagem e semelhança do próprio Criador. Então se estabeleceu o ser humano na Terra. Os cientistas falam aí que já tem bilhões de anos, né? O ser humano vai evoluindo pouco a pouco aí, tem a questão aí do homem das cavernas, né? E agora o homem civilizado, o homem desenvolvido, o homem evoluído nos dias atuais, já em 2020, no século XXI. Mas isso é um assunto depois para um outro vídeo, ok? É essa a reflexão de hoje sobre as Escrituras Sagradas. Espero que os senhores tenham gostado. Até o próximo vídeo. Forte abraço!